Fúria na Bahia. Morquitório, lavatório, ervatório, Kigadou, Elohai, Anihavovete, Shalom Donai, Shalom Sacerdote. Deus possa te abençoar a partir de agora. Quero que tu uma voz aqui. Mateus capítulo de número 26, versículo de número 26 e 27. Onde a bibliologia, a Bíblia Sagrada, aramaica, grega islâmica, ela vai nos trazer algumas situações importantes sobre a Páscoa, sobre a ceia, sobre o pão, sobre simbolizado o vinho. Mas é importante nós analisarmos a Bíblia Sagrada de uma forma sobrenatural, a qual ela vai nos trazer uma divisão até mesmo sobre os parâmetros, sobre a Santa Ceia, sobre os discípulos e a Santa Ceia com a multidão. É importante nós vermos capítulo de número 26, versículo de número 26 e versículo de número 27. Diz assim: E quando comia Jesus, tomou o pão, e abençoando-o partiu, e os deu aos seus discípulos, e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice, disse: Graças, deu-lhes dizendo: Bebei dele todos. É importante nós analisarmos que a Bíblia Sagrada em si, quando nós vemos a Bíblia Sagrada, para mim começar a falar sobre a Páscoa, sobre a Santa Ceia, sobre o pão, sobre o vinho, sobre até mesmo o sangue e o corpo, é importante nós analisarmos cada situação no seu devido detalhe, no seu devido lugar, certo? Quando nós analisamos a Bíblia Sagrada, começamos a entender algumas situações que me chamaram a atenção. Situações essas que me fizeram compreender o sobrenatural sobre a palavra chamada Páscoa, sobre a palavra chamada Santa Ceia, a qual os discípulos, até mesmo de Cristo, a qual os chamados apóstolos, a qual os seguidores de Cristo, conhecidos como Tiago, João, Simão, Bartolomeu, Tadeu, Mateus, André, Felipe, filho de Alfeu, Felipe, filho de Zebedeu, Felipe, até mesmo Judas, meu irmão de Jesus Cristo, e Judas Iscariotes. É importante nós analisarmos essa parte. Quando nós analisamos, Cristo por sua vez estava numa Santa Ceia, estava numa grande ceia, a qual a última ceia do Senhor Jesus Cristo. Mas a Bíblia Sagrada, quando nós analisamos a Bíblia de Gênesis, Revelação, Apocalipse, vai nos mostrar que Cristo por sua vez ele veio para fazer uma diferença, veio para nos mostrar que Cristo por sua vez mostrou uma simbologia, a qual simboliza os cravos ao mundo. Esse cravo, quando nós vemos a Bíblia Sagrada, tem um porquê, tem uma razão, tem uma finalidade e uma historiedade sobre essa situação, certo? Quando nós falamos sobre cravo, até mesmo sobre a morte de Cristo, começamos a entender que ele morreu por você, morreu por mim. É importante nós analisarmos que até mesmo compreendemos, para mim começar a entender sobre a Páscoa, certo? Quando ajunteis não seja para fazer o melhor, mas sim para ser o pior. Por quê? Porque eu sei, a Bíblia Sagrada nos relata e nos faz compreender que quando há ajuntamento, há união, há comunhão, há entre vós contenda. Mas é necessário, é obrigatório, automaticamente que exista entre vós, automaticamente alguém que se levanta com a heresia, para que também se manifeste também, a palavra de Deus diz, o sincero, o verdadeiro e o honesto diante de Deus. Certo? Que a Bíblia Sagrada menciona que quando ajunteis para fazer a ceia do Senhor, não passa automaticamente para comer a ceia do Senhor. Porque todo aquele que come a ceia do Senhor, anteciosamente, come para a sua própria ceia. Certo? Quando nós analisamos isso, a Bíblia Sagrada nos relata e nos diz: não tem casa para comer, não tem casa para beber, todavia, desprezados a igreja de Deus, desprezados aquele que não tem nada, e vós dizei: assim vos louvo, assim não vos louvo. Porque eu recebi do Senhor, como também eu recebi, que na noite que o Senhor Jesus Cristo foi traído, tomou do pão do cálice e disse: esse é meu corpo que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, depois tomou o cálice e disse: esse é o meu sangue no Novo Testamento, fazei isso toda vez que bebeis em memória de mim. Examinai, pois, o homem a si mesmo, e coma desse pão, e beba desse cálice. Certo? Quando Cristo ele menciona essa situação, ele estava dizendo para o homem examinar. Estava falando para o homem automaticamente analisar o seu próprio ego, analisar o seu próprio eu e o seu próprio orgulho, certo? Que todo aquele que come o pão e bebe o cálice, anuncia a morte do Senhor até que vem. Por isso, há muitos fracos e muitos doentes, e muitos que dormem. Mas todo aquele que come o pão e bebe o cálice indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o sangue do Cordeiro, o sangue de Cristo. Mas se vós julgais, não seremos julgados, mas quando são julgados, são repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Mas a Bíblia é tão clara em dizer: quando fazer a ceia do Senhor, não faça individualmente, esperai um pelos outros. É importante nós analisarmos essa parte,
essa narrativa, esses parâmetros, esse paralelo de Cristo para os discípulos, certo? Que a Bíblia Sagrada menciona que os discípulos vão fazer uma pergunta para Cristo. Cristo, por sua vez, vai responder, certo? Que os discípulos mencionam, aonde queres que façamos os preparativos, que façamos automaticamente os preparativos para a festa, certo? Que Cristo vai perguntar e automaticamente vai dizer. Ou seja, ele pergunta e ele responde. Por que vocês me perguntam? Mas também ele responde. Por quê? Porque a Bíblia Sagrada ela menciona uma situação importante. Essa ênfase a qual a Bíblia menciona, e até mesmo sobre os parâmetros, base da etnia cristã, nos faz compreender algo sobrenatural. Por quê? Cristo, por sua vez, diz, ide à casa de um homem e dizei, o vosso mestre, o professor, o instrutor, aquele ajudador, aquele que faz todas as coisas. Daqui a pouco fará uma celebração anual chamada Páscoa, juntamente com seus discípulos, na tua casa, e levarei também a multidão. Mas é importante nós vermos essa parte, que essa narrativa os discípulos não conheciam. Então eles tiveram o quê? Tiveram que esperar. Porque eles conheciam o quê? A Páscoa. Mas eles não conheciam, por sua vez, a Santa Ceia. Então, por sua vez, quando nós analisamos a Bíblia Sagrada, ela vai nos trazer uma visão importante, certo? Que automaticamente, antes da 10ª praga que Deus, por sua vez, lançou para o Egito. Certo que 3 situações que apareceram nessa situação. Deus disse para Moisés, usando Moisés como mediador. Moisés falava com o povo falava com Deus através de Moisés. E Moisés falava com Deus através de uma mediação para com Deus. É importante nós analisarmos isso, que automaticamente Moisés era o intermediador para com Deus, para a comunidade, por causa do pecado, hora interrompida pelo pecado para com Deus. Mas é importante nós vermos essa parte. Cristo, por sua vez, ele veio para religar, veio para fazer uma nova aliança, certo? Que a graça, por sua vez, quando nós analisamos, Cristo, por sua vez, o braço direito significa, por sua vez, a graça. A graça, por sua vez, ela nos alcançou. A graça é o favor merecido na vida dos que servem a Deus. Mas, automaticamente, o braço esquerdo, na minha visão espiritualmente, até mesmo na Bíblia Sagrada, na simbologia, significa o braço direito de Cristo. Por quê? Ele é o cabeça da igreja. Porém, o braço de esquerdo está ligado à cruz. Aonde está ligado o quê? O ponto final. Esse ponto final tem na lei para a humanidade. Mas esse ponto final, automaticamente, quando nós analisamos, fazemos uma simbologia, Cristo, por sua vez, coloca nesse ponto final a sua mão. E esse ponto final, por sua vez, passa por ele. E quando nós vemos essa parte, ele deu mais uma oportunidade, certo? Quando nós vemos essa situação, começamos a entender o porquê ele morreu na cruz do Calvário. Mas olha que interessante. Quando nós vemos essa parte, as famílias que fizeram parte, até mesmo que poderia fazer parte da celebração do nosso chamada Páscoa, tinha que ter 3 situações. Primeira, tinha que estar com as costas cingidas. Segundo ponto, tinha que estar com o cajado na mão. Terceiro ponto, tinha que estar com a sandália nos pés. Certo? Que todo território, até mesmo todo ritual, quando nós vemos a Bíblia Sagrada, iria descer um anjo de Deus. Esse anjo automaticamente iria, por sua vez, fazer o que Deus falou. A justiça de Deus. Certo? Que Deus, por sua vez, matou todos os primogênitos do Egito. Houve uma celebração anual chamada Páscoa por parte do povo de hebreu. E houve uma tristeza por parte do povo do Egito por causa da situação de haver automaticamente perdido todos os primogênitos. É importante nós vermos que, na minha visão espiritualmente, quando por sua vez o anjo desceu de Deus representando Jeová, da mesma forma que foi Miguel para com Satanás, quando ele foi entrar no corpo de Moisés, ele disse que o Senhor te repreenda. O diabo entendia quem era Deus. Ele sabe quem é Deus. O seu inimigo sabe quem é Deus. Porém, a Bíblia menciona que automaticamente, quando o anjo Uriel, por sua vez, ele desceu, automaticamente pegar a vida automaticamente dos primogênitos, a Bíblia nos relata e nos faz compreender que automaticamente os demônios fugiram. Por quê? Porque ele conhece o seu Deus. A Bíblia menciona Salmos 48, versículo de 1 a 3, porque grande é o Senhor, digno de louvor. Salmos 96, versículo de 1 a 4 diz, porque grande é o Senhor, digno de louvor, mais tremendo que os deuses. É importante nós vermos essa parte, que Deus tinha um propósito, tinha um porquê, uma finalidade, uma razão para toda essa situação. Certo? Quando nós vemos essa parte, começamos a entender que automaticamente Cristo, por sua vez, menciona, este é meu corpo, fazer isso toda vez que comeres em memória de mim. Semelhantemente, em seguida, disse, esse é meu sangue, na nova aliança, derramado por todos para a remissão dos pecados. Mateus capítulo de 1 a 26, versículo de 1 a 26. Mateus capítulo de 1 a 26, versículo de 1 a 27. Mateus capítulo de 1 a 26, versículo de 1 a 28. É importante nós vermos essa situação. Cristo ele não faz um paralelo. Esse paralelo, automaticamente, quando ele menciona essa situação, mas ele instrui, ele mostra. E nós conseguimos entender o porquê ele fez tudo isso. Certo? Quando nós analisamos isso, o profeta Isaías ele entrou no cenário. Disse, Cristo carregou nossas dores. Cristo carregou nosso fardo. Consequentemente, não precisaríamos passar por situações alheias, situações
a qual nós colocamos a presença de Deus contra os princípios de Deus. Porém, é necessário algumas situações acontecerem para você entender automaticamente o porquê que você nasceu, o porquê nós nascemos e por que servimos a Jeová. Porque se tudo fosse fácil, você não servia. Mas tem que ter uma situação para você servir, você olhar para o céu e agradecer a Deus todo santo dia. A Bíblia Sagrada nos relata, a Jabeça Contexto nos mostra algumas situações importantes, que o diabo não tem o poder de entrar na minha vida. O diabo não tem o poder de entrar na sua vida. Ele tem que pedir permissão. Da mesma forma que ele subiu no céu, automaticamente pede permissão para Deus para tocar em Jó. Porém, quando ele chega perto do céu, automaticamente ele vai o quê? Rastejar. Porque ele sabia que era Deus. Nós sabemos automaticamente o tamanho do nosso Deus. É importante você ter em mente que o diabo, por sua vez, tem várias situações. Porém, ele só tem um foco. Para você, um foco de destruição. Mas Jeová ele tem um foco, um plano, um objetivo, um propósito e um caminho e um projeto sensacional na sua vida. Cabe a você entender o que Deus quer. Cabe a você entender e se colocar na posição e esperar Deus fazer. É importante nós vermos essa parte. A multidão, por sua vez, no dia seguinte, foi ter com Jesus Cristo. Foi ter com seus discípulos. E vendo, por sua vez, que Jesus Cristo não estava ali, nem seus discípulos, contudo, via muitos barquinhos de Tiberíades, certo? Que a multidão, vendo que Jesus Cristo não estava ali, nem os seus discípulos, foram para Cafarnaum. E chegando a Cafarnaum, automaticamente fizeram uma pergunta, uma interrogação, uma indagação, até mesmo um questionamento para Cristo, fazendo ele compreender e entender de uma forma sobrenatural, mas eles ficaram em silêncio. Mas como que ele respondeu? Disseram para Cristo, perguntando, Rabi, mestre, professor, instrutor, quando chegasses aqui? Ele vai dizer, em verdade vos digo, que me buscai não pela comida que pereça, ou seja, pelo milagre que fizeste, mas pela comida que comeses e saciaste. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para todo sempre. Porque este o Senhor tem dado, este o Senhor tem selado. E vós dizei, e que havemos de fazer? E eles começaram a mencionar para Cristo, a Bíblia Sagrada menciona isso. Que obras podemos fazer para que então podemos executar as obras de Deus? Disse Jesus Cristo, que cria naquele que enviou. Em verdade vos digo, que cria naquele que enviou, automaticamente será salvo tu e a tua casa. Mencionaram automaticamente para Cristo. Os nossos pais comeram o maná do céu. Nossos pais comeram o maná do céu dito por Moisés, dado por Moisés. Cristo, por sua vez, ele pegou automaticamente os pergaminhos, os ornamentos bíblicos e vai dizer, Moisés, em verdade vos digo, Moisés não dá pão algum do céu, mas meu Pai é o verdadeiro pão do céu, aquele que te dá vida, aquele que te dá fôlego de vida. Porque todo aquele que vem a mim nunca terá fome, todo aquele que crê em mim nunca terá sede. E disseram, Jesus dá sempre desse pão. Ele disse, creia naquele que enviou e será salvo tu e a tua casa. Automaticamente ele menciona, tudo que meu Pai me dá jamais será lançado fora. Certo que a multidão, por sua vez, começou a questionar, porque Jesus Cristo mencionava, eu sou o pão do céu, eu vim do céu, eu sou enviado de Deus. E houve questionamento entre eles. Jesus Cristo menciona bem claro, porque eu sei que todo aquele que vem a mim não se perca, e eu ressuscitarei no último dia. Porque todo aquele que vem a mim não se perca, porque essa é a palavra que Deus tem dado para todos. Porém, a Bíblia Sagrada menciona essa situação importante, que Jesus Cristo, por sua vez, percebendo a indagação, o questionamento e o coração, por sua vez, a murmuração entre eles, vai mencionar bem claro, não murmurem entre vós, ninguém pode vir a mim, ninguém pode estar perto de mim, a não ser o Pai que trazer, a não ser o Pai que o trouxe, a não ser o Pai que automaticamente trazer perto de mim. É importante nós vermos essa parte, Jesus Cristo vai mencionar bem claro, porque todo aquele que tem o Pai, tem visto o Pai, e todo aquele que está no Pai, tem visto as obras do Pai. Porém, todo aquele que não está no Pai, não consegue ver os sinais do Pai. Porém, todo aquele que está no Pai, tem a vida eterna. Creia que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê o Pai, a não ser por mim. Eu sou o pão da vida. É importante nós vermos essa parte. Cristo, por sua vez, conversa com a multidão. A multidão querendo saber quem era Cristo, querendo saber quem era Deus. E Jesus Cristo, por sua vez, fez o sobrenatural. Jesus Cristo, por sua vez, sempre fez o sobrenatural. A multidão sempre fez o normal. Uma coisa é você ver uma coisa normal. Uma coisa é você ver uma coisa sobrenatural. Se você, de repente, na sua vida, até mesmo em algum lugar, vê um anjo, como eu também já vi, a primeira coisa que você vai ver, desmaiar. Por quê? Anjo é sobrenatural. Anjo não é normal. Então, automaticamente, a multidão estava vendo Jesus Cristo com algo sobrenatural. A multidão saía de Genezaré e ia para Galileia. Ia da Galileia para Jerusalém. Saía de Jerusalém e automaticamente para o Vale dos Jebuseus. Saindo do Vale de Jebuseus, Vale de Sião, Vale de Israel. E assim sucessivamente. É importante nós vermos, escute só. Quando nós analisamos essa parte, a Bíblia Sagrada menciona, para mim começar a falar sobre a Páscoa, sobre a Santa Ceia, sobre o corpo, sobre o pão, sobre o vinho, sobre o sangue, nós começamos a mencionar sobre os discípulos,
sobre os apóstolos, seguidores, a multidão, Jesus Cristo, o Pai, o Filho. É importante nós analisarmos essa parte. Começamos a entender algumas situações importantes, certo? Logo Jesus Cristo obrigou que seus discípulos subissem para o mar, enquanto ele despedia a multidão. E despedindo a multidão, subiu ao monte orar. Certo que nessa situação, o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, pelo forte vento que aconteceu. E de repente os discípulos começaram a mencionar, a gritar, com grandes gritos, com grandes perturbação. Porque entenda uma coisa, como eu mencionei outrora, automaticamente quando você vê uma coisa normal, você fica normal. Mas quando você vê uma coisa sobrenatural, é normal do ser humano. Você automaticamente vai gritar como os discípulos fizeram. É importante eles começarem a dizer, é um fantasma, é um anjo, é um demônio. Começaram a mencionar, porque era o quê? Uma coisa sobrenatural, não era uma coisa normal. Cristo estava andando por cima das águas. E para andar por cima das águas não era qualquer pessoa, era só sobrenatural. É importante nós vermos Cristo vê na situação, percebendo o coração de todos, Salmo 139, versículo 23, sonda meu Deus, conhece o meu coração, provê sabe o meu pensamento. Ele percebendo o coração, ele vai dizer, não temas, sou eu, não temas. Ele vai subir para o barco, vai acalmar o vento, vai acalmar a tempestade. Mas o interessante, quando nós vemos a Bíblia Sagrada, é que eles não compreendiam os milagres que Jesus Cristo fazia. Eles não sabiam o que Jesus Cristo queria, não sabiam a intenção de Jesus Cristo. Por quê? Quando nós vemos a Bíblia Sagrada, vai mencionar que Cristo, por sua vez, queria algo sobrenatural. Mas eles viram o que? Normal. Os seus corações eram endurecidos à Bíblia Sagrada. Não conheciam os sinais dos pães, não conheciam os sinais dos milagres que Cristo fazia, e automaticamente só conhecia só o quê? Só os normal. É a mesma coisa a multidão. Se você falar que viu um anjo, automaticamente vão falar que você está doido. Por quê? Estão acostumados com o normal. Mas quando automaticamente Deus fazer o sobrenatural, todo mundo vai ver a glória de Deus na sua vida. É importante nós vermos essa parte. Cristo, por sua vez, ele mostrou diversas situações, certo? Quando nós vemos essa situação, houve um questionamento. Será que o corpo, o sangue, automaticamente faz parte de Cristo? Mas é claro que é. Automaticamente, Cristo, por sua vez, deixou bem claro para os discípulos, deixou bem claro para os apóstolos. Relembre, pois, da minha morte. A Bíblia menciona, até mesmo a historicidade nos mostra, no dia 14 do mês Nisan, era comemorado, por sua vez, a morte de Cristo. Era comemorada a celebração da morte de Cristo. Só poderia fazer parte da morte de Cristo quem estava com comunhão, quem estava com união, quem estava com unidade, com particularidade com Cristo. É a mesma coisa no dia de hoje. Você só pode fazer parte da Santa Ceia se você estiver ligado automaticamente no templo, a qual é a igreja, ou até mesmo com Cristo. Mas é importante nós vermos que Cristo, por sua vez, provou para os discípulos. Automaticamente, depois de 10 dias, automaticamente 120 discípulos estavam reunidos numa casa, num templo judaico, em Jerusalém. E de repente um vento forte e impetuoso invadiu o lugar. O que aconteceria nesse lugar? A Bíblia Sagrada menciona que automaticamente o profeta Joel, quando nós falamos de profetas, independente seja maior ou menor, lembramos que os profetas menores, conhecidos como Joel, Amós e Ageu, esses profetas teve um tempo menor de profecia. Conhecido como os profetas maiores, conhecido como Elias, Eliseu, esses profetas teve um tempo mais de profecia. Mas independente se era maior ou se era menor, isso não importa. O importante é que ele escutava a voz de Deus. Deus falava com ele, tinha intimidade com ele, Deus tinha intimidade com Deus. E o mais importante, Deus fazia o sobrenatural. O importante não é você ser maior ou ser menor, ser rico ou ser conceituado. Para Deus isso não faz diferença. O importante é que você tenha um coração quebrantado, que ele possa morar dentro do seu coração. Escute só. Quando nós vemos essa parte, 120 discípulos estavam reunidos naquela casa. De repente um vento impetuoso invadiu o recinto, o conclave daquele lugar. E de repente eles começaram a mencionar para Pedro, Simão, que tem o sobrenome de Pedro, o que aconteceu que esses homens estão falando em línguas estranhas. O porquê eles falam assim. Pedro vai explicar que o profeta João havia falado que todo aquele que buscasse a presença de Deus, automaticamente o Espírito Santo habitaria. A todo aquele que buscasse a presença de Deus, o Espírito Santo por sua vez faria o sobrenatural. E fez o sobrenatural. Vinha pessoas por sua vez de vários lugares, países, cidade, bairro, comunidade, de vários lugares. E o nome de Deus é glorificado naquele lugar. Quando nós vemos essa parte, começamos a compreender a Bíblia Sagrada de uma forma sensacional. Por quê? A Bíblia Sagrada menciona que automaticamente os primeiros cristãos que apareceram na Bíblia, até mesmo na vida do Evangelho, eram judeus. Mas em uma época dificultosa, em uma época difícil, em uma época, por sua vez, que era proibido falar o nome do Evangelho. Uma época que, por sua vez, Herodes tinha raiva de Tiago. Herodes tinha raiva, por sua vez, de Pedro. Herodes tinha raiva, por sua vez, de João. Mais interessante, quando nós vemos essa parte, que Herodes, por sua vez, não estava atrás de Tiago, não estava atrás, por sua vez, de Pedro, porque Pedro e Tiago buscavam a semana inteira. Deus não quer saber se você está na semana inteira buscando a Deus.
O diabo, por sua vez, ele não quer saber se você está na semana inteira buscando Deus. Deus não quer saber se você está um mês inteiro buscando Deus. Automaticamente o diabo não quer saber se você está um mês inteiro buscando Deus. Ele não quer saber disso, ele quer saber da presença. Porque o que incomoda o inferno não é você. O que incomoda o inferno é a presença. Se você tem a presença incomoda o inferno. Porque a presença ela faz a diferença. O que incomoda o diabo, por sua vez, na vida de Herodes, automaticamente para matar Tiago e para matar Pedro, automaticamente foi a presença. É importante nós vermos essa parte, que naquele tempo, naquela era, naquela época, era totalmente difícil no dia de hoje. Era diferente no dia de hoje. Porque automaticamente hoje você tem diversas situações. Automaticamente tem como se locomover. Automaticamente naquele tempo não tinha como se locomover. Certo? Quando nós vemos a Bíblia Sagrada, até mesmo a historicidade, Jesus Cristo saía da Galileia e ia para Genezaré. E fazia uma distância bem longa. Fazia uma distância bastante difícil de chegar. Mas ele ia. E ele não questionava para Deus. Porque se ele quisesse, Deus poderia fazer qualquer situação. Ele ali automaticamente ter tudo o que ele queria. Mas ele queria provar. Ele queria mostrar que Deus, por sua vez, pelo sobrenatural, continua fazendo e ele não muda. Deus é o ontem, Deus é o hoje, Deus é o eternamente. Ele mostrou para os discípulos que Deus, por sua vez, poderia fazer qualquer situação que ele quisesse. Ele curava, ele fazia a libertação, ele transformava. E mais interessante disso tudo, que me chama a atenção quando nós vemos a Bíblia Sagrada, que Cristo, por sua vez, em um momento pede ajuda para Deus, para que Deus possa fazer um milagre para ele. Sobre até mesmo no deserto. Quando o diabo, por sua vez, veio tentar Jesus Cristo, ele estava com fome, estava com sede. Mas automaticamente ele não usa o seu próprio poder, a qual, por sua vez, tirando automaticamente por cima dessa situação. Algumas situações por cima. Não, ele menciona, somente a Deus adorarás. Se eu estou aqui é por causa dele. Somente aqui adorarás. E somente a Deus prestará culto. É importante nós vermos essa parte. Quando nós começamos a mencionarmos sobre a Páscoa, a Santa Ceia, até mesmo o que Cristo, por sua vez, queria fazer através dos discípulos, começamos a entender algumas situações importantes, certo? Posso memorizar, mentalizar essa parte, frisando para você compreender algo sobrenatural, certo? Que a Bíblia menciona e nos esclarece que automaticamente o apóstolo Paulo se levanta no cenário. E quando ele se levanta no cenário, aconteceu algo extraordinário. O quê? Ele automaticamente bateu contra a igreja de Corinto. Para você entender, a igreja de Corinto não é apenas uma igreja. Não é apenas um templo. Não, a igreja de Corinto era como se fosse uma cidade. Automaticamente, onde as pessoas buscavam Deus. Onde as pessoas conheciam a igreja de Corinto. Mas é importante nós analisarmos que o apóstolo Paulo se levantou e colocou diversas situações. Sérias advergências. Por quê? A igreja de Corinto, por sua vez, ela se embriagava. Ela se drogava. Como assim, irmão? Ela se embriagava antes de chegar na presença de Deus. E o apóstolo Paulo automaticamente não estava ligando nem para a esquerda e nem para a direita. Ele só queria dizer, Deus é fiel. Deus faz o sobrenatural e vai continuar fazendo. É importante nós vermos essa parte. Que na primeira ceia que o apóstolo Paulo, por sua vez, participou com a igreja de Corinto, por sua vez ele começou a perceber vários erros. Várias situações errôneas. Várias situações falhas. Mas ele não questiona. Ele não humilha. Ele não murmura. Ele não faz exceção. Ele não usa no diminutivo para com a igreja de Corinto. Não. Ele, por sua vez, anima. Ele fortalece. Ele, por sua vez, faz as pessoas ficarem felizes. Traz o evangelho, a qual as pessoas não conheciam. E diz, é para cá. Desse jeito. Se levantaram diversas situações contra o apóstolo Paulo. Se levantaram diversas situações contra a sua vida. Levantaram diversas situações contra a minha vida. Mas você está servindo a jogar. Eu estou servindo a jogar. E o mais importante de tudo, Deus ele continua fiel do mesmo jeito. É importante nós vermos essa parte, que ele vai dizer para Timóteo bem claro, em 1 Coríntios, para você que não lê a Bíblia, até mesmo que você não acompanha. Ele vai mencionar, não apenas beba água, mas beba um pouquinho de vinho. Ele não fala para Timóteo embriagar. Ele está dizendo para Timóteo, beba um pouquinho de vinho. Por que pouquinho de vinho? Para cuidar da sua enfermidade. Para cuidar automaticamente da sua doença que está no seu estômago. Porque esse vinho, por sua vez, vai purificar, vai limpar e automaticamente vai fazer você entender que Deus quer um sobrenatural. Mas não que Deus queria automaticamente que ele se embriagasse. Entenda só uma coisa, Deus não quer ninguém que se embriaga. Mas automaticamente era necessário Timóteo fazer isso. Porque se ele não fizesse isso, aquela água, por sua vez, não poderia, por sua vez, curar. Mas automaticamente aquele vinho, por sua vez, poderia fazer o sobrenatural, tirar aquelas enfermidades e automaticamente ele continuar servindo a Jeová. Certo? Quando nós vemos isso, para não sairmos fora da mensagem sobre a Páscoa e a Santa Ceia, quando nós analisamos essa parte, quando Deus, por sua vez, estabeleceu regras para Moisés e leis sobre a Santa Ceia, sobre Páscoa, sobre até mesmo lei e a graça, é importante nós analisarmos que ele usou automaticamente essa situação, esse segmento como farol, para orientar até mesmo as pessoas, a multidão, como foi o povo de Hebreu.
automaticamente liderado por Moisés, certo? Como farol, Moisés, por sua vez, levando o caminho correto. Mas é importante nós vermos essa parte que ele menciona bem claro, Deus através da sua palavra. Agora, pois, se escutar o meu conceito e os meus mandamentos, então vos serei minha propriedade peculiar, minha propriedade particular, minha propriedade que eu vou usar do jeito que eu quero. É isso que nós analisamos em Jeremias capítulo de 33. Clama a mim e respondo-te, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Por quê? Deus começa a analisar na terra, mas ele começa a procurar que só tem normal na terra. Mas automaticamente o normal não é com Deus. Aí Deus olha e passa com a sua mão como se fosse um imã na terra, procurando quem possa tragar, procurando quem possa usar até mesmo para tragar automaticamente o inferno. Como assim tragar? Automaticamente para você guerrear, para você batalhar, para você ir fazer a missão. Mas automaticamente ele só encontra normal. Aí Deus está falando assim, normal não quero. Por quê? Porque normal está cheio. Normal está cheio. Eu quero sobrenatural. Porque onde tiver o sobrenatural, igual Moisés, igual Enoque, igual Melquisedeque, igual Elias, igual Moisés, igual Eliseu, igual Ezequiel, igual diversos outros personagens da Bíblia Sagrada, para ser meu segundo coração, pode ter certeza que eu vou fazer o sobrenatural, porque operando Deus, ninguém pode pedir. Mas olha que interessante, quando nós vemos essa parte, começamos a entender que as leis morais, conhecidas até mesmo como os 10 primeiros mandamentos, a qual nós analisamos essa parte, e os parâmetros automaticamente comportamental, até mesmo sobre a parte espiritual e social para com a multidão. É importante nós vermos essa parte, Romanos capítulo 7, versículo de 1 a 12, que o apóstolo Paulo ele menciona que o que afastava Deus, por sua vez, do ser humano, ou o ser humano de Deus, era o pecado. Porque o coração do homem estava cheio de pecado, o coração do homem estava cheio de imperfeição, o coração do homem, por sua vez, estava cheio de situações errôneas. Mas Tiago ele menciona bem claro, capítulo 4, versículo de 1 do 4, menciona bem claro, chegai-vos a Deus, e Deus chegará a vós. A verdadeira fé é elevação. Apenas professar ter fé não vale. Apenas professar falar que serve a Deus não vale. Tem que servir, tem que garantir e tem que provar para todo mundo. Como assim, irmão? Não é provar, você querer ser melhor, mas automaticamente é no dia a dia, na sua escola, é na sua faculdade, é no seu serviço, é na igreja, é onde você mora. As pessoas olhar para você e falar, ele é doido, ela é doida, ele é louco, ela é louca, mas tem um porém, ele serve a Jeová e não muda. É importante nós vermos essa parte. O apóstolo Paulo, por sua vez, ele quis mostrar algumas situações, certo? Que a lei, por sua vez, tinha uma sentença, a sentença de condenação. A graça tem a sentença de misericórdia. A lei, por sua vez, tem a sentença de quê? De sentenciar a humanidade, através do dente por dente. Por sua vez, a graça tem, por sua vez, amar o próximo como a ti mesmo. A lei, por sua vez, tem um ponto final. Mas a graça também tem um ponto inicial. Porém, a lei tem um ponto aonde seria o fim da humanidade. A graça, por sua vez, tem um ponto inicial aonde teria uma nova oportunidade, a qual Cristo, por sua vez, na cruz do Calvário mencionou, este é meu filho, automaticamente na cruz do Calvário, que vai morrer por todos. A Bíblia menciona bem claro em Romanos capítulo 17, versículo 21, todos são guiados pelo Espírito Santo. É importante nós vermos essa parte, que Jesus Cristo, por sua vez, morreu na cruz do Calvário, por você e por mim. Mas quando ele morreu na cruz do Calvário, a intenção de Deus é para que todos sejam salvos. Em João capítulo 3, versículo 17, menciona bem claro. Ele acrescenta, pincela, até mesmo faz algumas situações, porque Deus enviou Jesus Cristo não para condenar o mundo, mas para que todos sejam salvos. É importante nós vermos essa parte, quando nós analisamos essa parte, Gálatas capítulo 4, versículo de 1 a 4, ele menciona, Jesus Cristo nasceu de uma mulher para remir os que estavam debaixo da lei. Gálatas capítulo 4, versículo de 1 a 7, ele nasceu debaixo da lei para remir os que estavam debaixo das trevas. Gálatas capítulo 4, versículo de 1 a 10, vai dizer que Cristo tirou nós das trevas e levou automaticamente para a luz, tirando da submissão automaticamente de Deus, que o diabo havia tirado. Jesus Cristo veio e tirou da subordinação do diabo. E automaticamente na cruz do Calvário ele disse, Pai, perdoa eles porque eles não sabem o que fazem. Para que não permaneça o óculos, eis que rogarei ao Pai para que vos mande o Consolador, para que esteja convosco para todo sempre. Que Deus possa te abençoar a partir de agora, que essa mensagem sobre a Páscoa, sobre a Santa Ceia, e sobre os parâmetros, até mesmo sobre a situação que Cristo morreu na cruz do Calvário por você, possa estar regado no seu coração. Que você possa entender que Deus ele quer o melhor para você. Deus possa te abençoar grandemente. Shalom Donai, Rafael Malvin, teólogo bacharel. Fica na paz, Deus possa te abençoar grandemente.